Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, hoje você chegou aqui por um motivo maior do que imagina. Porque quando alguém decide orar o Salmo 27, algo se move de uma forma que não dá para explicar com palavras simples. E se o título desse vídeo te alcançou, não foi por acaso. Deus está libertando de doenças agora mesmo, e você vai sentir isso ao longo desta oração. Deixa eu te perguntar. Quantas vezes, nesses últimos dias, você sentiu aquele peso estranho no corpo? Uma dor que aparece do nada? Uma ansiedade que parece vir do fundo do peito? Quantas noites você deitou, mas não descansou, porque algo dentro de você parecia inquieto demais? Você percebeu isso? E Deus também. Há pessoas que chegam aqui carregando exames, laudos, diagnósticos. Outras chegam com dores emocionais silenciosas, que não aparecem em nenhum papel, mas consomem a alma como uma doença escondida. E tem você, que talvez esteja enfrentando algo que não contou para ninguém, algo que tem te drenado, te cansado, te deixado com medo de amanhã. E enquanto você me escuta agora, existe um movimento espiritual acontecendo ao redor da sua vida. Há uma resistência que começou a se quebrar. Há um peso que começou a se soltar. Você não está imaginando. Existe um tipo de enfermidade que não toca só o corpo, toca também a mente, toca o espírito, tenta apagar a esperança. E é por isso que você vai orar comigo até o fim. Porque essa oração é um escudo. O Salmo 27 não é apenas uma leitura bonita, é uma declaração de guerra contra tudo o que tenta te abater. Fica comigo até o final desta oração. Algo de Deus sendo liberado sobre você. E hoje você não vai apenas ouvir palavras, você vai sentir o alívio chegando, a luz entrando e a força voltando ao seu corpo e à sua alma. Porque a partir deste momento, você está entrando em um território espiritual de cura, proteção e libertação. Você sabe, quando falamos de doenças, nem sempre estamos falando apenas daquilo que o corpo sente. Existe um tipo de enfermidade que se instala no ambiente, nas palavras que alguém lançou, nas memórias que ficaram guardadas, nos medos que você carrega em silêncio. Às vezes, o que pesa não é a dor física, mas a atmosfera ao redor da sua vida. É como se o ar ficasse mais denso, como se a casa carregasse uma inquietação que você não sabe explicar. E o mais impressionante é que isso não acontece do nada. A palavra já diz que nossa luta não é contra carne e sangue, e você sente isso na pele. Existem dias em que o cansaço não combina com o que você fez. A dor não combina com os exames. A tristeza não combina com sua história. E quando isso acontece, é sinal de que há uma resistência espiritual tentando te oprimir, te enfraquecer, te paralisar. Eu sei que você já percebeu momentos assim, aquela noite em que você acordou do nada, com o coração acelerado e o pensamento confuso. Aquele instante em que uma dor veio de repente e logo depois você sentiu um peso estranho na mente. Ou quando a casa pareceu carregada, silenciosa demais, pesada demais, como se algo estivesse observando ou pressionando você. E é nesse ponto que a pessoa começa a achar que está exagerando, mas não está. Você não é fraco, você não é sensível demais. Existe sim uma batalha invisível acontecendo, e ela se torna mais intensa quando há uma promessa grande sobre a sua vida. Quanto maior a luz que Deus coloca dentro de você, mais as trevas tentam apagar. Quanto mais você tenta se aproximar de Deus, mais tenta surgir ruídos, distrações, ataques, cansaços, doenças que parecem se multiplicar sem motivo. Mas hoje, você não está aqui por acaso. Você chegou porque Deus está trazendo você para um lugar de refúgio. E é esse lugar que vamos acessar juntos na oração de hoje. É por isso que o Salmo 27 é tão poderoso. Ele revela que mesmo quando a escuridão se levanta, existe um Deus que ilumina. Mesmo quando o corpo falha, existe um Deus que fortalece. Mesmo quando surgem inimigos invisíveis, existe um Deus que guarda, defende e restaura.
E antes de continuarmos, deixa eu te perguntar uma coisa. De qual cidade você está me ouvindo agora? Me conta nos comentários, porque é importante saber de onde essa corrente de oração está alcançando vidas. Cada cidade representada aqui se torna parte dessa intercessão, parte dessa cobertura espiritual. Hoje Deus vai te mostrar que aquilo que tentou adoecer o seu corpo, enfraquecer a sua fé ou assustar o seu coração, não vai prevalecer. Nós estamos prestes a entrar em oração. E quando entrarmos, algo vai começar a se quebrar, a se soltar, a sair da sua vida. E você vai sentir, porque onde a luz de Deus entra, nenhum peso permanece. Senhor, agora eu me coloco diante de Ti e trago comigo cada pessoa que está orando comigo neste momento. Tu conheces o coração dela melhor do que qualquer médico, melhor do que qualquer exame, melhor do que qualquer palavra dita por alguém. Tu sabes o que dói, o que pesa, o que tira a força, o que tenta adoecer a alma e o corpo. E por isso, Senhor, nós nos reunimos diante da Tua presença, porque em Ti existe cura completa e libertação verdadeira. Eu te apresento, meu Deus, todo o cansaço que essa pessoa vem carregando, o medo que tenta apertar o peito, a dor que aparece quando ninguém está olhando, a angústia que ela tenta esconder para não preocupar a família. Senhor, recebe agora tudo isso. Recebe o peso que ela já não consegue explicar. Recebe os sintomas que vêm e vão. Recebe até aquilo que ela nem sabe nomear, mas sente todos os dias. Pai, nós entregamos também as preocupações que adoecem por dentro. O medo do futuro, o medo de piorar, o medo de receber um diagnóstico ruim, o medo de perder alguém, o medo de não dar conta. Senhor, nós colocamos tudo isso nas Tuas mãos. Nós entregamos o nosso corpo, a nossa mente, o nosso coração e cada área que precisa ser tocada e levantada mais uma vez. Traz misericórdia sobre esta vida agora. Traz leveza ao corpo. Traz clareza à mente. Traz descanso ao coração. E se houver, Senhor, alguma enfermidade escondida, alguma dor que se alimenta do medo, algum ataque que tenta se disfarçar como doença, que o Teu poder revele e quebre isso agora. Dá-nos, meu Deus, a coragem de dizer: Senhor, eu preciso de Ti. Dá-nos humildade para reconhecer que não conseguimos sozinhos. Dá-nos fé para crer que o Teu toque é real, que a Tua cura é real, que a Tua libertação é real. Coloca sobre nós a fortaleza que vem do Teu Espírito, aquela mesma fortaleza que sustenta quando tudo parece pesado demais. E como dizia aquela frase que tantos antes de nós repetiram com fé: nada te perturbe, nada te espante, tudo passa. Deus não muda. Que essa verdade entre agora no coração desta pessoa e acalme o que está inquieto. Senhor, visita o quarto onde ela está, visita o ambiente, traz luz onde havia sombra, traz paz onde havia agitação, traz cura onde havia dor. Nós nos colocamos por inteiro diante de Ti. Não seguramos nada, não escondemos nada, entregamos tudo, Senhor, porque sabemos que és Tu quem sustenta, quem cura e quem libera. E juntos nós nos aproximamos de Ti para receber o que o céu tem para derramar hoje. Agora, meu Deus, nós abrimos o coração para declarar a Tua palavra, porque não existe medicamento mais forte, não existe escudo mais poderoso, não existe cura mais profunda do que a verdade que vem da Tua boca. E hoje nós declaramos o Salmo 27, não como quem apenas lê, mas como quem recebe, como quem toma posse, como quem se cobre com cada palavra. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Senhor, nós tomamos essas palavras como um remédio espiritual agora. Onde houver escuridão, Tu és a luz. Onde houver medo, Tu és a salvação. Onde houver fraqueza, Tu és força. Que essa pessoa sinta, não apenas entenda, que não está sozinha. Que cada célula do corpo dela ouça essa verdade. O Senhor é a minha força.
Que cada pensamento inquieto seja confrontado por essa luz. Quando os malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus adversários e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Pai, nós aplicamos isso sobre tudo o que tenta adoecer esta vida. Toda doença que tenta se instalar, toda dor que tenta se prolongar, toda enfermidade emocional ou espiritual que tenta tomar forma, tudo isso tropeça e cai agora. Não por mérito nosso, mas porque a tua presença é um muro de fogo ao redor da nossa casa, do nosso corpo, da nossa mente. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E é isso que declaramos. Ainda que o corpo esteja cansado, ainda que a mente esteja pesada, ainda que a noite tenha sido difícil, ainda que os sintomas assustem, o coração desta pessoa não vai desmoronar. Porque o teu exército é maior, porque os teus anjos se acampam ao redor dos que te temem, porque a tua luz rompe qualquer sombra, porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, ocultar-me-á no esconderijo do seu tabernáculo, pôr-me-á sobre uma rocha. Senhor, que agora mesmo esta pessoa sinta que está sendo escondida como alguém que entra em um abrigo seguro em meio a uma tempestade. Que o corpo dela sinta a proteção, que a mente dela sinta o acolhimento, que o espírito dela sinta que está em um lugar onde nenhum mal toca. Cada verso, meu Deus, é como uma muralha que cercamos ao redor desta vida. Uma muralha que impede o desespero de entrar, que impede a dor de se multiplicar, que impede o medo de governar. Que esta casa agora se torne um tabernáculo tua presença, que este quarto se torne o esconderijo do Altíssimo, que esta vida seja colocada sobre a rocha, onde nada nem ninguém pode derrubar. E quando o Salmo diz, o Senhor é a minha luz, nós declaramos luz sobre o corpo, luz sobre os órgãos, luz sobre o sistema nervoso, luz sobre a mente confusa, luz sobre o coração aflito, luz sobre tudo o que estava escondido nas sombras. Quando o Salmo diz, o Senhor é a minha força, nós declaramos força entrando agora, força para respirar melhor, força para enfrentar o diagnóstico, força para vencer o medo, força para levantar amanhã com esperança. Esta palavra não é distante, ela é presente, ela é viva, ela é cura, ela é libertação e ela vale para você agora. Agora eu quero falar com você, não como alguém que está longe, mas como alguém que entende o que você sente. Porque talvez, em algum momento da sua caminhada, você tenha achado que estava enfrentando tudo isso sozinho. Talvez você tenha pensado, por que justo agora? Por que essa dor aparece do nada? Por que parece que a minha força some tão rápido? E você segurou tudo isso dentro de si, tentando ser forte para todo mundo, enquanto por dentro estava se desgastando. Quantas vezes você deitou à noite e sentiu que algo estava errado? Quantas vezes você acordou com aquela sensação de aperto, como se o corpo estivesse carregando um peso que ninguém enxerga? Quantas vezes você tentou explicar para alguém, mas a pessoa não entendeu? Quantas vezes você ouviu, é só ansiedade, é só estresse, você está exagerando, e por dentro você sabia que era mais profundo do que isso? E talvez você se culpe achando que está falhando espiritualmente, que sua fé diminuiu, que você não consegue orar como antes, que você perdeu forças demais. Mas deixa eu te dizer uma coisa com toda sinceridade. Deus nunca te deixou. Mesmo nas vezes em que você achou que estava desprotegido, Ele estava ali. Lembra daqueles momentos em que você quase sofreu algo sério e por algum motivo não aconteceu? Lembra daquele dia em que você estava sem forças, mas algo te sustentou? Lembra daquela dor que parecia piorar, mas de repente cessou? Isso foi proteção. Talvez você nem tenha percebido os livramentos que recebeu porque estava ocupado demais tentando sobreviver emocionalmente. Talvez você não tenha visto que Deus guardou você de coisas que teriam sido muito piores. Talvez você não tenha percebido que mesmo quando você não orou, Ele orou por você.
Mesmo quando você não tinha força para clamar, Ele te carregou. E hoje, Ele está te chamando novamente para perto, não para te cobrar, mas para te restaurar, para te lembrar que você não está quebrado, que você não perdeu a fé, que você não está sozinho, que o que tenta te adoecer não vai vencer você. E eu quero te convidar a dar um passo de fé agora, um passo simples, mas poderoso. Escreve nos comentários, como um ato espiritual, não social, a frase: "O Senhor é a minha força". Quando você declara isso publicamente, você rompe um ciclo de silêncio. Você afirma para o mundo espiritual que não está mais passivo, que acredita, que recebe, que se levanta. Você não é fraco. Você está sendo fortalecido. Você não está doente sem saída. Você está sendo visitado pela cura. Você não está perdido. Você está sendo guiado pela luz do Senhor. Senhor, agora nós entramos em um território profundo de intercessão. Eu coloco diante de Ti cada casa representada aqui, cada família, cada quarto, cada corpo que precisa ser tocado, cada pessoa que está orando comigo, muitas vezes em silêncio, muitas vezes com lágrimas, muitas vezes tentando parecer forte, enquanto por dentro luta contra dores, diagnósticos, medos e ataques espirituais. Meu Deus, eu oro agora por essa vida que te escuta. Eu peço que o teu espírito percorra cada centímetro do corpo dela. Passa pelo sistema nervoso, onde tantas vezes o medo se esconde. Passa pelo coração que acelera sem motivo. Passa pelo estômago que aperta quando a ansiedade chega. Passa pelos músculos, pelas articulações cansadas. Passa pelo sangue, pelo fôlego, pelos órgãos que precisam ser renovados. Traz cura, Senhor. Traz equilíbrio, traz vida. Senhor, visita também tudo o que ela carrega na mente. Visita os pensamentos que não param. Visita os medos que aparecem de madrugada. Visita as lembranças que doem. Visita os traumas antigos que ainda hoje tentam adoecer o presente. Coloca tua mão sobre a mente dessa pessoa agora. Acalma. Ordena silêncio aos pensamentos caóticos. Traz ordem onde havia confusão. Traz paz onde havia tempestade. E agora, Pai, eu oro por algo que muitos aqui nunca tiveram coragem de admitir. Doenças que não começam no corpo, mas começam no espírito. Medos que drenam a energia. Palavras negativas que alguém lançou e machucaram mais do que um golpe físico. Inveja que chegou como uma sombra na porta da casa. Olho mau que tentou se aproximar da família. Ataques que tentaram se disfarçar de dor comum. Senhor, rompe isso agora. Quebra toda influência maligna. Cancela toda seta que foi lançada. Dissipa toda sombra que tentou se instalar. Eu oro por essa casa. Eu peço que os teus anjos caminhem agora pelo ambiente. Entra pela porta de entrada, Senhor, e derrama tua luz ali. Passa pela sala e tira todo o peso espiritual. Entra na cozinha e abençoa o pão, a água, a mesa. Entra no quarto, Senhor, e cobre o travesseiro dessa pessoa com paz. Abençoa a cama onde ela dorme. Abençoa as janelas, as paredes, cada canto dessa casa. Que nenhuma sombra permaneça, que nenhum medo sobreviva, que nenhum espírito de opressão encontre morada aqui. Eu intercedo pela família dessa pessoa. Senhor, toca nos filhos, livra do vício, livra das más companhias, livra da violência, livra da doença emocional que muitos escondem dos pais. Toca no casamento, cura feridas, cura palavras duras, cura afastamento, cura frieza. Toca nos pais, nos avós, nos irmãos. Toca naquela pessoa que está enferma há tempos e cujo quadro parecia não mudar. Toca naquele que está no hospital, naquela que enfrenta um tratamento difícil, naquele que não tem mais forças para continuar. Eu oro por quem está esperando um diagnóstico.
Senhor, acalma essa alma agora, que ela sinta a tua mão segurando a dela, que a tua presença a envolva de forma tão forte que o medo não tenha onde permanecer. Eu oro por libertação de vícios. Senhor, quebra agora a dependência que escraviza o corpo. Quebra o ciclo que destrói a saúde. Quebra a raiz espiritual que tenta prender essa família. Tira o gosto do mal. Tira a força do vício. Coloca no lugar um desejo novo, um desejo puro, um desejo de vida. Eu oro pelas finanças, Senhor, porque o estresse financeiro adoece o corpo, adoece a mente, adoece a alma. Abre portas, abre caminhos, remove impedimentos, traz provisão, traz dignidade, que nenhuma enfermidade seja alimentada pelo desespero. E eu declaro agora, em nome de Jesus, toda doença física, emocional ou espiritual que tenta se levantar contra essa vida está perdendo força. Toda dor está sendo enfraquecida. Toda opressão está sendo queimada, toda sombra está sendo dissipada, todo peso está sendo removido, toda corrente está sendo quebrada. Senhor, cobre esta vida com teu manto de cura, cerca esta família com teus anjos, protege esta casa com tua luz. E que a partir deste momento, um ambiente de paz invada tudo o que antes estava pesado. Agora, Senhor, nós mudamos a postura. Não falamos mais como quem está apenas pedindo, falamos como quem crê, como quem toma posse, como quem se levanta em autoridade no teu nome. Porque a tua palavra garante que quando resistimos ao mal em ti, ele foge. Quando declaramos a tua luz, as trevas recuam. Quando afirmamos a tua vitória, nenhuma força contrária permanece de pé. E é por isso que eu declaro agora, em nome de Jesus, esta casa está coberta, esta vida está guardada, este corpo está protegido, este coração está fortalecido. Nada que tentou adoecer, nada que tentou oprimir, nada que tentou se instalar vai permanecer. Eu declaro que nenhuma arma forjada contra essa pessoa prosperará. Nenhuma seta espiritual, nenhuma palavra negativa, nenhuma inveja, nenhum peso emocional, nenhuma dor que se repete sem explicação. Nada disso terá poder, porque o Senhor é a luz dela. O Senhor é o escudo ao redor dela. Eu declaro que os anjos do Senhor estão acampados agora ao redor desta vida. Anjos que vigiam a entrada e a saída. Anjos que permanecem ao pé da cama enquanto ela dorme. Anjos que cercam cada cômodo da casa. Anjos que lutam contra toda a força contrária que tentava se aproximar. E onde esses anjos chegam, o mal recua, a doença enfraquece, o medo perde voz. Eu declaro que toda enfermidade que tentou se levantar está sendo empurrada para fora, que todo peso espiritual está sendo arrancado, que toda opressão está sendo partida, que toda dor que não tinha explicação está sendo dissolvida pela luz do Altíssimo. E se havia algo tentando se mover contra esta família, seja no corpo, na mente ou no espírito, eu declaro agora que isso perde força, porque maior é o Deus que guarda esta casa, maior é o Deus que protege esta vida, maior é o Deus que ilumina o caminho dela. Eu declaro que o Salmo 27 se cumpre agora, que o Senhor é a luz dela, que o Senhor é a salvação dela, que o Senhor é a força dela. Que nenhum inimigo espiritual, nenhuma sombra, nenhuma enfermidade vai permanecer firme. Tudo o que era escuridão está sendo iluminado. Tudo o que era peso está sendo removido. Tudo o que era medo está sendo expulso. E eu peço, Senhor, que São Miguel Arcanjo também se levante neste ambiente espiritual, como tantos antes de nós clamaram. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede nosso refúgio contra as maldades e ciladas. Que essa oração se torne um muro ao redor desta pessoa, selando a vitória, selando a libertação, selando a cura. Eu declaro, nenhuma enfermidade terá domínio sobre você. Nenhum medo governará sua mente, nenhuma opressão tocará sua casa. Você está debaixo da luz do Senhor. Você está nas mãos daquele que não falha. Agora,
Depois de tudo o que oramos, depois de toda a batalha espiritual travada, eu quero conduzir você para um lugar de descanso, porque a vitória não é apenas sentir o peso saindo, é sentir a paz entrando. É perceber que o corpo começa a relaxar, que a mente reduz o ritmo, que o coração encontra um compasso mais leve, mais profundo, mais seguro. Respira, do jeito que você conseguir. Não é forçado, não é exagerado. É apenas você permitindo que Deus toque aquilo que estava tenso demais. Você não precisa lutar sozinho agora. O Espírito de Deus está envolvendo você como uma luz suave, como uma proteção que desce devagar, enchendo o ambiente onde você está. Imagina por um instante que o quarto onde você está começa a ficar mais tranquilo. Como se uma brisa leve atravessasse o ar sem mexer nada, mas mudando tudo. Como se a luz do Senhor repousasse sobre sua cama, sobre o seu travesseiro, sobre o seu corpo. Uma luz quente, calma, silenciosa. Uma luz que cura, sente o peso indo em a pouco, o corpo entendendo que a guerra acabou, a mente percebendo que não precisa mais se defender, o coração confiando novamente. Você está seguro. Você está guardado, você está no esconderijo do Altíssimo. Senhor, eu te peço agora que essa pessoa sinta tua paz descendo como um cobertor suave, que ela perceba que não precisa vigiar a noite inteira, porque tu vigias por ela, que ela saiba profundamente que enquanto ela dorme, tu permaneces acordado. Tu guardas o corpo, tu guardas a mente, tu guardas a casa, tu guardas tudo. Que o ambiente ao redor dela se transforme completamente. Que onde havia medo, agora haja serenidade. Onde havia inquietação, agora haja repouso. Onde havia dor, agora haja alívio. Que cada músculo se entregue ao descanso. Que cada pensamento encontre silêncio. Que cada preocupação seja deixada nas tuas mãos. Senhor, prepara o sono dessa pessoa. Prepara a madrugada dela, prepara o amanhecer, que ela durma como alguém que sabe que está protegido, que ela acorde como alguém renovado por dentro, que este descanso seja um sinal claro da cura que já começou. Agora, você pode descansar, porque Deus está guardando tudo enquanto você fecha os olhos. Ele está cuidando, Ele está protegendo, Ele está restaurando. Senhor, nós encerramos esta oração com gratidão, porque a tua luz já entrou nesta casa. Gratidão, porque a tua força já tomou o lugar da fraqueza. Gratidão, porque aquilo que tentava adoecer, pesar, oprimir, perdeu poder. E eu declaro, em nome de Jesus, que esta vida está debaixo da tua proteção e que nenhuma sombra terá autoridade sobre ela. Antes de você sair, eu quero te pedir algo simples, mas muito importante espiritualmente. Escreva nos comentários: minha família está protegida pelo Senhor. Isso não é apenas engajamento, é uma declaração pública de fé. É você deixando registrado no mundo espiritual que acredita, que recebe e que permanece sob a luz de Deus. E se esta oração falou ao seu coração, se tocou alguma área sua que ninguém sabia, eu te convido a caminhar comigo todos os dias. Não ore sozinho. Junte-se a esta corrente de fé que cresce a cada dia. Inscreva-se para caminhar junto, para ouvir, para orar, para ser sustentado quando faltar força, para ser lembrado de que Deus cuida de você. Compartilhe esta oração com alguém que precisa. Sempre há alguém lutando uma guerra silenciosa, alguém cansado, alguém com medo, alguém precisando ouvir que Deus ainda cura, ainda guarda, ainda levanta. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê paz. Que a tua casa seja protegida. Que o teu corpo seja fortalecido. Que o teu coração seja renovado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.